Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Inspira Inspira, o canal dedicado à meditação com visualização criativa. E nós estamos numa série onde estamos aqui falando sobre o positivo, o equilíbrio dos chakras. Já comentamos sobre o primeiro, o segundo chakra. Estamos indo ao terceiro chakra, conhecido como plexo solar. Esse chakra ele é muito importante, porque nele residem as emoções, os sentimentos mais humanos. Mas digo humanos no lado animal do ser humano, porque nós somos também pertencentes ao reino animal. Nós somos homens, né? Mas pertencentes a esse reino. Nós não estamos destacados do reino animal. Nós acreditamos sermos superiores, mas será que somos de verdade? É um tema muito interessante, né? Quem sabe no outro vídeo a gente conversa um pouco sobre ele. Mas retornando ao que é importante aqui e agora. Esse chakra, o plexo solar, ele guarda aquelas emoções e sentimentos mais considerados rasteiros da humanidade. Mas quando ele está equilibrado, ele é um sol gerador de emoções e sentimentos positivos. Ele traz força, ele traz energia para a criação que ocorre no segundo chakra. Então você pode, nesse momento, expandir aquilo que você tem dentro de si. Você pode colocar o seu ser em ação com mais energia, utilizando das emoções, dos sentimentos positivos que todos nós temos guardado dentro de nós. Nós temos no nosso lado mais animal aquele instinto de proteção. Por exemplo, toda mãe, ou a grande maioria das mães, elas têm um instinto muito forte de proteção à sua cria. Mas muitos homens também têm esse instinto de proteção à sua cria, porque essa cria ela vai representar você mais adiante. Isso dentro do instinto mais animal, né? Falando. Então, quando você coloca esse instinto a favor da sua vida, você passa a criar e a co-criar com muito mais energia, com muito mais vigor, se colocando, se impondo na vida, naquilo que você vê que é construtivo. Então nós podemos dizer também que esse chakra é um chakra construtivo. Ele vai ser aquele que vai receber a energia que sobe, a Kundalini, que sobe do primeiro, do segundo, se focaliza no terceiro chakra, montando a parte ou construindo a parte mais animal do ser humano, mas que é importantíssima. Se você não se sente aterrado no plano físico, se você não se sente capaz de criar e co-criar nesse mundo em que você vive, se você não consegue trabalhar essa energia em âmbito social, como você vai expressar a energia maravilhosa do amor? O amor não é apenas o amor ligado à sexualidade, mas é o amor na sua expressão máxima. Ela é uma energia que nós não conseguimos muitas vezes até definir. Como você define o amor? Nós temos muita dificuldade de definir exatamente com uma única definição que é o amor. Nós vamos construindo definições do amor. Mas no terceiro chakra, no chakra do plexo solar, esse amor ele é construído através do cuidado com o outro, através da condição de materializar aquilo que necessitamos em nossa vida e aquilo que aqueles que estão à nossa volta necessitam. Ele constrói, ele é uma base energética para que, sim, possamos compreender e trabalhar o amor e trabalhar com os chakras superiores. A energia, ela deve subir por todos eles.
Se um chakra está fechado, como nós já falamos, se ele está muito denso, nós falamos em vídeos anteriores, nós vamos encontrar muitos problemas dessa expressão do nosso ser, do nosso eu, de como queremos viver a vida, de como temos a condição de viver a vida. Não é assim? Portanto, vamos trabalhar esse chakra do plexo solar, vamos nos proteger sim, porque esse chakra também é um chakra de autoproteção. Nós estamos inseridos no mundo social, mas também nos protegemos dos ataques que vêm desse mundo exterior. Quer ver um exemplo? Se você vê que vem vindo algo em sua direção, a primeira coisa que você faz é proteger esta área. Você se curva assim, é uma forma de proteger. Você enrijece os músculos abdominais, uma forma de proteção. Esse chakra, ele traz a proteção para você também. Mas você não pode o tempo inteiro estar se protegendo do mundo exterior, porque senão você não vai conseguir elevar essa energia e expressar esse amor que faz parte de você. Assim, é importante que essa energia flua. Nós temos que nos proteger sim, mas com equilíbrio. Uma coisa que eu lembrei agora, a minha avó, há muito tempo atrás, no século passado, ela era uma pessoa extremamente religiosa, gente, vocês não têm noção, tá? Mas ela tinha alguns, que a gente pode falar de superstição, vai? Se eu falasse pra ela que era superstição quando eu era pequenininha, ela ficava muito brava. Ela falava que não, que aquilo existia. Então, por exemplo, quando nascia um bebê, ela colocava o tipo de uma moedinha no umbigo do bebê e enfaixava e deixava o bebê durinho. Eu passei por isso, tá? A minha mãe não concordava muito com isso. Quando a minha avó saía, minha mãe soltava tudo e ela acreditava que eu não precisava desse tipo de situação, passar por isso, né? Mas na cabeça da minha avó era importantíssimo. E eu vou contar uma outra coisa que também me veio agora. Eu acho que a energia dela se aproximou muito de mim nesse momento, quando eu falo sobre esse chakra. A minha avó, ela morava numa cidadezinha muito pequena na Espanha, na região de Granada, e naquela época não existia água corrente dentro das casas. As mulheres, elas pegavam as roupas, as trouxas de roupas e iam lavar no rio. Então a minha avó estava com a sua trouxa de roupa indo lavar no rio, só que ela levava junto com ela um bebê que havia nascido. Era um tio meu que desencarnou, que faleceu, né? E esse bebê estava com ela. E ela, enquanto passava com a trouxa de roupa e com o bebê, indo até a direção do rio, ela viu uma outra pessoa que morava no mesmo lugar, na mesma cidadezinha pequenininha que ela morava, né? Que se chama Aldeia ali. E essa pessoa tinha uma fama de ter olho gordo, aquele olho, mal de olho. Minha avó falava mal de olho, tá? Traduzindo isso para o português. E ela ficou apavorada quando ela viu aquela pessoa. E aquela senhora, coitada, ela também se apavorou. E o que ela fez? Imediatamente ela desviou o olhar do bebê e olhou para uma pedra que havia no meio do caminho. E conta a minha avó que aquela pedra rachou ao meio. Impressionante, né? E algum tempo depois, esse bebê veio a falecer. Nós não podemos aqui afirmar de forma alguma que tenha sido o que ela chamava de mal de olho, né? Porque era uma época de guerra. Era uma época de muita fome, era uma época muito perigosa para o ser humano. Assim que nunca podemos afirmar que seja isso. Mas tanto a pessoa que tinha essa fama, quanto a minha avó, acreditavam piamente nisso. Então, ela usava essas técnicas, né, para a proteção dos bebês. Minha avó teve 9 filhos. E ela fez isso com todos. E existem outras que eu não vou comentar aqui, que o vídeo vai ficar muito longo. Mas isso tudo está relacionado com esses 3 primeiros chakras. Como eu falei, é o primeiro, onde você realmente existe,
o segundo onde você cria e o terceiro onde você manifesta isso de forma social. E esses três estão exatamente aonde? Nessa ponta mais baixa do nosso organismo, né? No início da coluna até um pouco acima do umbigo, que é o gerador da vida. Não é interessante? É muito interessante quando nós começamos a falar sobre esses assuntos. Eu falei um pouquinho de negativo, mas na realidade é para que vocês compreendam, né, que esse chakra equilibrado também nos protege. Segundo toda essa sabedoria ancestral, de alguma forma nós criamos um escudo, esse sol que você pode ver em muitas dessas ilustrações sobre os chakras. Se você olhar, você vai ver que o plexo solar tem um sol. E esse sol é um sol de proteção. É a luz que queima tudo aquilo que não faz parte do seu ser, da sua existência. E através da meditação com visualização criativa, você pode fazer um trabalho magnífico de equilíbrio dos chakras e principalmente a soltura de ligações que não fazem mais parte da sua existência. Nós vamos falar sobre isso também em vídeos mais pra frente. Nós vamos falar desses cortes energéticos, que muitos deles se ligam a esse chakra do plexo solar. Assim, o plexo solar é construção, a construção do seu ser, colocando ele em movimento, mostrando ao mundo quem você é. E a partir daí, nós vamos ter os 3 primeiros chakras da materialidade do ser, né? E vamos passar para o 4º chakra, que fala sobre o nosso amor, a nossa capacidade de expressar amor.